Agora nós vamos ver quais são as bases legais previstas na LGPD para que o controlador ou o operador possa fazer o tratamento dos dados pessoais. Então, nós temos 10 bases legais previstas na legislação. Dentre elas, o consentimento, o cumprimento de obrigação legal, entre outras. E aí eu vou explicar algumas dessas bases legais. Dependendo do tratamento que o controlador for fazer, ele necessita obter a autorização, ou seja, o consentimento do titular do dado. Por exemplo, se o controlador quiser utilizar uma fotografia, um vídeo institucional para publicar numa rede social da empresa, no Instagram ou no Facebook, por exemplo, onde apareça, né, os dados, ou seja, o rosto de um determinado colaborador, o empregador, a empresa empregadora, deve colher o consentimento para que esse vídeo onde aparece este empregado, este colaborador, apareça nas redes sociais, no Facebook, no Instagram ou até mesmo num site desta empresa. Então, este é um consentimento, né? Existe também uma outra base legal que é a cumprimento de uma obrigação legal. O que significa isso? Cumprimento de uma obrigação legal. Ainda dentro do aspecto trabalhista, imagine o seguinte: uma empresa contrata um determinado funcionário e, para fazer o seu registro na carteira de trabalho e tomar outras providências, ela precisa fazer o quê? Coletar os dados pessoais deste funcionário e compartilhar com a Caixa Econômica Federal para efeitos de fundo de garantia. Ela precisa compartilhar os dados deste funcionário para o INSS, para efeito de aposentadoria, previdência do INSS, enfim, e tantos outros órgãos, né, que essa empresa empregadora precisa compartilhar esses dados deste colaborador. Nessa situação, ela tem uma obrigação legal, ou seja, ela está compartilhando estes dados porque ela está apenas cumprindo uma obrigação legal, uma exigência de lei para regularizar a situação deste funcionário perante a Caixa Econômica Federal, em termos de fundo de garantia, perante o INSS, para efeito de previdência, e assim sucessivamente. Então, nestas situações, não há necessidade de a empresa colher o consentimento deste empregado, porque ela está fazendo isto porque ela tem um dever legal de tomar estas providências formais perante esses órgãos e tantos outros. Então, eu dei aqui dois exemplos, mas nós temos 10 bases legais. O que interessa saber é o seguinte: para cada tratamento, ou seja, para cada ato de processamento de um determinado dado pessoal, o controlador ou o operador, ele deve estar embasado em um desses determinados requisitos aqui previstos na LGPD. Dentre eles, que eu acabei de dizer, o consentimento ou o cumprimento da obrigação legal, execução de políticas públicas, execução de um determinado contrato, né? E assim sucessivamente. Então, para finalizar essa minha explicação, eu dou mais um exemplo, que é a execução de um determinado contrato. Ou seja, eu, na qualidade de advogado, ao
coletar os dados do meu cliente e utilizar esses dados em uma ação judicial, eu preciso desses dados pessoais porque eu estou executando um contrato do qual eu fui contratado para defender os interesses desse meu cliente. Então, eu posso sim utilizar esses dados pessoais dentro de um determinado processo judicial. Então, existem diversas outras bases legais previstas aí na LGPD. Então, basicamente, é isso que eu gostaria que vocês tivessem noção que para cada ato, para cada tratamento de um dado pessoal, o controlador ou o operador deve enquadrar esse tratamento em alguma dessas bases, em alguma dessas 10 bases legais previstas na LGPD, em específico aí no seu artigo 7º, ok? Obrigado.